É, né? Sei. Não tem dupla nenhuma, é só você. Você e o Espírito Santo. Eu ainda deixo o Espírito Santo junto, ó, olha lá. Tá bom, deixa eu cumprimentar o pessoal da internet. Boa noite a todos que estão comigo mais uma vez nessa aula. Chegamos ao último capítulo, a última aula, aliás, os 2 últimos capítulos, a última aula. Que Deus abençoe vocês e vamos em frente para a gente prosseguir agora no final do nosso estudo, tá bom? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar like, de fazer um comentário. Vocês sabem o quanto isso é importante dentro do YouTube. Vocês sabem que a plataforma ela move os vídeos desse jeito. Para que eles cheguem mais pessoas, é necessário que vocês façam sempre aquilo que a gente sempre está pedindo, né? Dê like, compartilhe, faça um comentário. Vocês sabem que é chato ficar pedindo, mas é necessário. Então, tá bom, vamos fazer uma oração? Então, vamos lá, põe a mão no coração de vocês. Hoje eu vou pedir para alguém orar. Não vou nada, porque é capaz de vocês gaguejar e nós caquear a aula inteira com a pessoa tentando orar. Não vou, não. Tá bom, gente, põe a mão no coração. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, chegamos, meu Deus, à última aula desse estudo. Que sabemos, meu Deus, da importância, meu Pai, da Tua palavra. Eu espero, meu Deus, que cada coração aqui, meu Deus, possa estar marcado, meu Pai, por esse estudo, meu Deus. Que tudo que foi falado aqui possa estar guardado na tábua do coração deles, porque esse é o propósito do Senhor, meu Pai. Que venhamos aprender de Ti, que venhamos guardar as palavras do livro dessa profecia, como está escrito. Porque o Senhor disse que o tempo está próximo, e sabemos que está, meu Deus. Então, que o Senhor possa nos preparar. Que nos momentos necessários venhamos nos recordar, meu Pai, daquilo que o Senhor permitiu que aprendêssemos e que possamos ser instrumentos do Senhor onde quer que estejamos, meu Pai. Eu coloco nas Tuas mãos esse estudo e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Por favor, Eduardo, capítulo 21, versículo 1 do livro de Apocalipse, aula 13. Vamos acabar com o 13, tem gente que não gosta, né? Para mim, tanto faz. Tem gente que pularia para o 14. Não tem essas coisas? Tem um povo bobo? Tem, eu sei que tem, mas deixa isso para lá. Isso aí não importa para nós agora. Vamos lá. Capítulo 21, versículo 1. Olha só, gente, hoje a gente vai ver como é que vai ser a eternidade. É só uma pincelada. A Bíblia ela não nos dá uma profundidade. Mas só de a gente ver isso aqui, a gente já fica maravilhado com a nossa recompensa. A luta é grande, a batalha aqui na terra é difícil, ficar de pé, manter firme a nossa fé, não é fácil, de fato não é. Mas a recompensa ela é grande, então vale a pena. Vale a pena porque seremos agraciados com as bênçãos gloriosas de Deus pela eternidade. Isso eu acho que é o mais importante, né? Então vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 1, aí no estudo de vocês. O Senhor Deus fará novos céus e nova terra, depois de passado o milênio de Cristo. Então, aqui já passou o milênio, o diabo já foi solto, o diabo já foi destruído, lançado no lago de fogo, já teve o julgamento do trono branco. Aqui já entramos mesmo na eternidade. Então, aqui a gente vê que Deus fará novos céus e nova terra. Tudo diferente. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Põe lá para mim do Isaías 65, 17, por favor. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, olha, lá no livro de Isaías ainda, lá atrás, o profeta falando já da profecia, dos novos céus e nova terra, e que já não vai haver memória. Memória de quê? Do sofrimento. Porque o sofrimento a gente não vai carregar ele com a gente vai ficar lá para trás, a gente vai esquecer dele, glória a Deus. Tanto o sofrimento, como as lutas, como aquilo que a gente deixou para trás, graças a Deus vai ficar esquecido. A gente só vai lembrar das coisas boas, entendeu? Então tá, põe para mim agora 2 Pedro 3,13, por favor, Edu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ainda vai habitar a justiça de Deus, plena e total. Olha que maravilha. Por favor, do versículo 2, pode colocar, por favor. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aqui é interessante, ó. A cidade santa, a Nova Jerusalém, não a Jerusalém da terra, que estava lá no céu, que a gente já falou sobre isso, ó. Descia do céu, da parte de Deus. Opa! Então vai ter uma coisa diferente aqui. A cidade santa, que está lá no céu agora, a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu para a terra. Como que vai ser isso? Não sei, mas vai ter uma ligação entre o céu e a terra que vai estar conectado. Como vai ser isso é algo que a gente só vai ver quando estiver lá. Mas a Nova Jerusalém desce, então. Tanto o céu como a terra vão estar no mesmo plano, porque a Nova Jerusalém representa o céu. Vamos ver isso. Vamos continuar para a gente ver. Versículo 2, está aí, ó. A Nova Jerusalém, que hoje está no céu, sendo o paraíso de Deus, vai descer para a terra. Ela é a morada da noiva, a esposa do Cordeiro. Podemos observar que dentro do livro do Apocalipse é a primeira vez que o seu nome é pronunciado. Vocês repararam que dentro do livro do Apocalipse, eu falei da cidade de Jerusalém, que é a Jerusalém terrena aqui, várias vezes. Mas o nome dela não está pronunciado lá. Está a grande cidade, está a meretriz, mas não está o nome. Por quê? Porque a primeira vez que realmente Jerusalém, que vai ser a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, é pronunciada dentro do Apocalipse. Porque essa verdadeiramente é a Jerusalém de Deus. Não que essa que está aqui na Terra, Deus não tenha projetado, sim, é a Terra Santa, e o milênio vai ser dentro dela. Jesus desce para reinar aqui, na Terra ainda, na Terra normal. Restaurada, óbvio, de justiça, mas é aqui. Agora, essa aqui não, essa vai descer do céu para a terra. É bem diferente, né? Vamos para o versículo 3 agora, Edu, por favor. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vai aí no versículo 3. Sabemos que o tabernáculo significa morada. A gente já falou sobre isso, né? Então, essa cidade é a morada de Deus Pai e do Cordeiro com os homens, e estará na eternidade aqui na terra. Então, Deus Pai e o Cordeiro estarão dentro da cidade de Jerusalém. Esse será a nova morada tanto de Deus como a nossa. Então, vai ser uma ligação assim eterna dos céus e da terra. É algo que não dá para a gente imaginar, né? Mas vai ser algo impressionantemente maravilhoso, né? Tá, por favor, versículo 4, Edu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mais um, por favor, Edu. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora vamos nos estudos. Aqui está a promessa de Deus se cumprindo sobre o seu povo. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Vai lá em Apocalipse 17:15, por favor, Edu. Vamos ver. Quando ele já estava prometendo isso para a igreja. Falou-me ainda as águas que viste. Não, é 7:15, você colocou 17. Oxe, eu não tinha nem olhado. Hein? Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, aqui é aquela passagem que a igreja ou a noiva sobe, está lá no céu, lá no Apocalipse 7, lá no comecinho. E ele disse do tabernáculo que ele estava estendendo sobre eles. Por quê? Porque ali no céu já a igreja já estaria o tempo inteiro com ele morando. Então, o tabernáculo já estava sendo estendido sobre a igreja. Vai mais um, por favor, Edu. Mais um versículo. Jamais terão fome, olha lá, a mesma promessa. Ó. Nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Mais um, por favor. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, é a mesma promessa. Por favor, Edu, agora versículo 6, por gentileza. Apocalipse 21:6. Aí. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, alfa e ômega é a mesma coisa que princípio e fim, é o começo e o fim. Né? Essas são as primeiras letras do alfabeto grego. O alfa é a primeira, o ômega é a última. Mas essa passagem aqui também ela faz a mesma junção como é que fala? No hebraico também. Entendeu? O hebraico também, a primeira letra e a segunda também fazem a mesma junção. Dizem a mesma coisa, que Deus ele é o primeiro, que Jesus é o primeiro e o último. Entendeu? Eu não salvei o nome, gente, nem vou lembrar no alfabeto aqui hebraico, mas as letras lá também, elas são a mesma, significam a mesma coisa, tá? Então, tá, deixa eu ver aqui.
Água da vida, vai no estudo de vocês aí. João 4,14. Por favor, Edu. Não, João 4,14. Abre para mim, por favor. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, as fontes das águas da vida, ó, Deus já nos dá aqui na terra. Ó. Aquele que bebe dessa água, ele já vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a água da vida que vai estar lá na eternidade já vai estar dentro da igreja do Senhor Jesus também, da esposa dele, né, do Cordeiro. Versículo 7, por favor, Edu, 21:7. Vamos continuar. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor. Apocalipse 3:5, por favor, Edu. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Lembra que a gente já leu esse versículo várias vezes? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a vitória do vencedor é exatamente essa, de Deus estar... A gente está ali diante de Deus Pai, diante do Cordeiro, diante dos anjos, e o nosso nome sendo confessado pelo Senhor Jesus todo o tempo. Ou seja, esses são meus. É a minha noiva, aliás, é a minha esposa já, né? É aqueles que realmente guardaram a salvação. Tá bom, vamos lá. Versículo 8 agora, por favor, Edu. Deixa eu virar aqui. 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui é bem triste a gente parar e analisar, né? Mas, infelizmente, todo aquele que desejar continuar sendo incrédulo, que desejar continuar sendo abominável, ou assassino, ou impuro, ou feiticeiro, ou idólatra, todo aquele que continuar desejando ficar na mentira, a parte que vai lhe caber é o lago de fogo e enxofre. Então, mas eu menti. Mas você deseja continuar na mentira ou você se arrepende do seu pecado? Então, a diferença está naquele que vai desejar estar com Deus e vai se arrepender dos seus pecados, né? É importante a gente falar isso, porque muitos vão olhar isso aqui e falar, opa, então está todo mundo perdido. Não, porque o Senhor Jesus nos promete o quê? Nos lavar com o sangue dele, nos perdoar, nos purificar, nos fazer nova criatura. Então, aquele que desejar permanecer, a parte deles é no lago de fogo. Vamos aqui, deixa eu ver, nós estamos no 8, né? Ó, o lago de fogo. Aqui vemos decretada a segunda morte, ou a morte eterna, que é a separação total, completa e absoluta de Deus, gente. Morte significa separação de Deus, e é isso que vai acontecer. Vão estar eternamente separados de Deus. Vamos lá, versículo 9 agora, por favor, Edu, 21:9. A gente vai ver agora a Nova Jerusalém. Vamos ver explicado sobre a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mais um. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a gente vê que ela vai descer do céu e ela vai ficar pairando sobre uma grande montanha. Que montanha é essa? Não sei, mas Deus sabe, né? Porque ela tem que ser grande, né? Uma grande montanha. Se for naquela região ali de Israel, tem algumas que são bem grandes ali que a gente poderia citar, mas eu prefiro me abster porque a Bíblia não fala, só está dizendo que é uma grande montanha. Então, ela desce e fica pairando sobre uma grande montanha. Mais um, por favor, Edu. Pode ir até o 21, tá, Edu? O qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Mais um. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Mais um. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Mais um. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você vê que Deus ele honra sempre o povo dele. Ele vai honrar as 12 tribos de Israel, o nome delas, ele vai honrar os 12 apóstolos. Por quê?
Porque Deus, ele honra a fidelidade. Aquele que, por mais que a luta venha, tal, se permanece firme, é aquilo que ele consegue tirar dali a vontade dele, ele honra. Vai estar o nome deles lá na Nova Jerusalém, nas portas, né? Mais um, por favor. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Mais uma. A cidade é quadrangular, é quadrada, né? Tem comprimento e largura iguais. E media a cidade com uma vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mais um. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Mais uma. A estrutura da muralha é de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Mais um. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Mais um. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Mais um. Mais um, por favor, Edu. Aí. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nova Jerusalém. Vamos ver uma imagem que não vai fazer nem jus, só para a gente ter uma ideia dessa cidade, porque a gente só vai saber mesmo dela. Lá, põe a imagem, por favor, Edu. Vamos ver se vai dar para ver direitinho. Olha lá. Isso daí é só uma imagem bem pobrezinha, gente. Só. Pobre. Pobre. Mas dá para a gente ter uma ideia lá. As muralhas, a cidade quadrada, aí dentro é toda de ouro. Entendeu? Só que aquele negócio lá em cima brilhando que parece um sol, na realidade a luz dela vai ser do próprio Deus. A gente vai ver isso aqui. Tá? Então tá. Versículo 22, por favor, Edu. Aí. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui é interessante. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Põe no 23, eu vou ler e depois eu volto aqui. 23, por favor. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, é o que eu falei. Só que é interessante a gente falar que ali está dizendo que a cidade não precisa de santuário, porque Deus é o próprio santuário, a adoração está em Deus Pai e no Cordeiro, né? Mas a gente viu lá para trás, alguns capítulos, acho que foi no 15, no começo do 15 e no final do 11, que a porta do santuário se abriu. Eu não vou colocar o versículo, mas é só para me falar. É interessante a gente observar que lá no céu tem um santuário, porque a Bíblia fala que tem. Que lá dentro tinha a Arca da Aliança, que a porta do santuário vai se abrir, que os anjos que vão sair de dentro do santuário. A gente viu isso já nos capítulos para trás. E por que aqui não tem o santuário? É interessante, é porque eu acredito que esse santuário lá no céu, ele estava lá assim, exposto, para que ele tivesse como um exemplo, porque o santuário da terra, e tudo que tem aqui na terra, ele é um exemplo, ele parece, é feito parecido com o que está no céu. Mas quando o Senhor descer com a Nova Jerusalém para a terra, já não vai precisar de santuário, porque a própria santidade está no próprio Deus. Então, a adoração está neles, né? E a luz do sol não vai existir mais também, olha lá. Porque Deus e o Cordeiro são a sua lâmpada. Vamos ver o que está escrito aqui. O santuário. Na cidade não existe santuário. O santo e verdadeiro, Deus e o Cordeiro, representam o lugar de adoração, o verdadeiro santuário. E são também a luz e a lâmpada dela. Por favor, versículo 24, Edu. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As nações andarão... Isso aqui é interessante, ó. Sobre as nações. É importante observar que aqueles que saíram vivos do milênio, pois não fizeram parte dos seduzidos por Satanás, entraram na eternidade com seus corpos de carne, onde também estará a esposa do Cordeiro. Isso aqui é interessante. Lembra que aconteceu lá? Quem estava na aula semana passada? Quem assistiu a aula, mesmo não estando aqui? Vocês não assistiram? É bom depois vocês irem lá dar uma olhadinha. Por quê? Lá fala para nós que... deixa eu só ver se eu... Lá fala para nós que
dentro do milênio, vai 1000 anos, as pessoas vão se multiplicar, vão ter filhos, netos, bisnetos, então vai ter uma multidão de pessoas que vai nascer dentro do milênio. Não vou explicar quem vai entrar lá, quem não assistiu tem que assistir a aula, para saber quem vai entrar no milênio em corpo de carne, porque vai ter gente em corpo de carne, e vai ter a igreja que não está mais no corpo de carne, está no corpo transformado. Ou seja, a esposa do Cordeiro vem reinar com ele, que é a igreja transformada, mas vai ter gente de carne e osso aqui. Vai ter multiplicação, pessoas vão ter filho, neto, bisneto. Entendeu? Eu expliquei isso na semana passada. E no final, Satanás, que vai estar preso por 1000 anos, ele vai ser solto e vai seduzir as nações de novo. E vai ter gente que vai ser seduzido pelo diabo. Com 1000 anos de um reinado de justiça perfeito, Jesus sendo rei, ainda vai ter gente que vai aceitar a conversa do diabo e vai se levantar contra o Senhor Jesus e vai tentar, vão tentar ir contra a cidade santa, que no caso é a Jerusalém da terra, onde vai reinar o Senhor Jesus e a esposa dele, só que eles vai descer fogo dos céus e vai destruir eles. Mas e o povo que está vivo? Lá não fala nada para nós, né? Então, o povo que está vivo é justamente aqueles que também entram na eternidade com o corpo de carne, gente. Vão ter pessoas na eternidade com corpo de carne. Mas esse corpo de carne, ele não vai mais ser como o corpo de carne que a gente sabe que tem aqui na terra. Vamos entender o que significa isso. Isaías 65:18, por favor, Edu. 65:18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu criei, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Mais um. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Então existirá um povo lá, só que é um povo que nem vai mais chorar, nem vai mais ter clamor, nem vai mais morrer. Como é isso? Vamos entender, a gente vai continuar entendendo, lendo, a gente vai entender. Deixa eu ver aqui, eu parei no 25 e 26, né? Põe no 25, por favor, Edu. 21, 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Mais um. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Então, a porta não vai se fechar, e lhe trarão a glória e a honra das nações. As portas da cidade não fecharão. E as nações, os vivos, que entraram lá de carne, né, que vieram do milênio, trarão a glória e a honra a Deus e ao Cordeiro. Então, essas nações, essas pessoas vivas, elas vão viver na parte terra. Dentro da Jerusalém é a esposa, Deus Pai, o Senhor Deus, e o Cordeiro. Fora, na parte terra, que vai ser totalmente diferente, as pessoas de carne e osso ainda, que vieram do milênio, que estarão aqui na terra, que vão ser divididas ainda em nações. As pessoas vão ter nações, e elas vão trazer a glória das nações para Deus. Ou seja, vai existir ainda adoração de pessoas que vão levar a honra e a glória para Deus, nessa novo céu e nova terra. Põe no versículo 27, por favor, Edu. Vocês estão conseguindo entender? Então, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, dentro da cidade, só os escritos no livro da vida, que é a igreja salva. Não que os outros vão praticar pecado ainda, mas aqui está dizendo para nós é que dentro da cidade, somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e que foram salvos realmente, que foram arrebatados, que passaram por todas as lutas e se transformaram na esposa do Cordeiro. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. A cidade será morada daqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Agora vamos para o capítulo 22, versículo 1. 22, 1, por favor, Edu. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então é a água viva, que quem beber da fonte da água viva, que a água vai transbordar eternamente. Olha lá. Vamos ver o que eu escrevi aqui. O rio da água da vida é a fonte que o Senhor derrama sobre os seus filhos de graça. Apocalipse 21, 6. A gente acabou de ler Apocalipse 21, 6, mas põe de novo lá, por favor, Edu. Só para a gente mais uma vez lembrar. Lá. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, a fonte está lá, já vimos. Ela sai do trono de Deus como um rio, como uma fonte, e ela jorra eternamente. Tá, versículo 2, por favor, Edu.
No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A gente está vendo aqui uma árvore da vida. Onde é que tinha uma árvore da vida? Quem lembra? No jardim. Você não pode, deixa eles responder. No jardim do Éden, né? A árvore da vida estava lá e Deus colocou Adão e Eva com gentileza para fora, para que eles não comessem da árvore da vida. Eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então passaram a entender o bem e o mal, sabiam o que era pecado, sabiam que estavam nus, começaram a entender, e aí Deus falou, opa, põe os dois para fora, senão eles vão comer da árvore da vida. E aí eles vão ter eternidade, mas eternidade no pecado. E isso não podia condizer com aquilo que Deus estava fazendo. Essa árvore, ela vai estar lá no meio da Nova Jerusalém. E o fruto dela e as folhas dela são para as nações comerem dela. E por causa dessas folhas e desses frutos é que eles não vão nem ficar doentes e nem morrer mais, mas estão em corpos físicos. Então é para a cura das nações. Cura é uma palavra interessante, mas é para que nunca fiquem mais doentes, nunca morram, nunca aconteça nada disso. Não existirá mais morte, nem pranto, nem doença, nem problema desse tipo. Tá, vamos lá. A árvore da vida. Ó. Todos os povos das nações que entrarem em corpos de carne dentro da eternidade participarão da árvore da vida e das folhas para a sua cura, ou seja, jamais morrerão. Vamos lá em Gênesis 3, 22, dar uma olhadinha. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, olha lá. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma e viva eternamente em pecado. Põe mais um, por favor, Edu. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Mais um, acho que é o 24 também, né? E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Louco, né? Então, esse jardim do Éden, que é um jardim do Éden que foi escondido aqui na terra, e essa árvore vão estar também dentro da Nova Jerusalém. Interessante, né? Tá, vamos lá. Eles viverão como Deus Pai planejou desde a criação de Adão. Então, Deus Pai, ele planejou o quê para Adão e Eva? Que eles morressem? Não. Que eles vivessem em corpo de carne eternamente. Não é assim que eles tinham que ter vivido? Dentro do jardim, sem pecar, sem desobedecer, sem comer do fruto errado, eles viveriam eternamente, eles não morreriam. Porque o que foi falado para eles? Se vocês tocar no fruto, vocês vão morrer. Por quê? Porque eles não morriam, eles não tinham pecado, eles eram inocentes. E assim vai ser o povo que vai estar dentro da cidade, da Nova Jerusalém. Vão viver eternamente, como Deus fez no primeiro plano dele, que era como Adão e Eva, e os filhos que eles viessem a viver. E que eles fizeram a besteira e abortou esse primeiro plano, né? Aí a gente já vai ser a parte do segundo plano, né? Tá bom, vamos virar. Põe no versículo 3, por favor, Edu. Aí. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mais um. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome deles. Mais um. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que coisa gloriosa, né? Ó, vai aqui no estudo de vocês. Todos viverão eternamente com Deus e com o Cordeiro, cujos nomes estarão em suas frontes, e a luz do Senhor iluminará a todos. Pertence a Deus, está marcado. Né? Versículo 6, por favor, Edu. Aonde? Ah, verdade, já não tinha nem visto. Apocalipse 14, 1, por favor. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escritos o seu nome e o nome de seu Pai. Então, o nome de Deus Pai e o nome do Cordeiro, que estavam nos 144 mil, também estarão em todos. O nome de Deus na fronte de cada um. Tá, vamos lá, versículo 6 agora. Por favor, Edu. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mais um.
Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma vez a promessa aqui, ó. O Senhor é o que dá o testemunho ou o espírito dos profetas. Espírito com letra minúscula, tá, gente, que está aqui, ó. Que são aqueles que falam a palavra por sua vontade. Ele enviou o seu anjo para mostrar todas as profecias, a fim de que sejam guardadas e para que aqueles que aguardam sejam bem-aventurados. Versículos 8, por favor, Edu, e 9, na sequência, por gentileza. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. De novo. Ele fez isso lá no capítulo 19, né? Olha lá, de novo. Meu Deus do céu, ele queria ficar no pé do anjo de joelho, né? Põe mais um, por favor, Edu, o 9. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras do livro, deste livro, adora a Deus. Vamos aqui agora. João vai repetir o que ia fazer em Apocalipse 19, 10. Vamos lá em 19, 10, Apocalipse 19, 10. Por favor. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espírito sempre com letra minúscula, está dando para ver, né? Então vamos aqui agora. E o anjo enviado diz algo parecido. O anjo fala quase a mesma coisa, olha lá. Justamente confirmando que o testemunho de Jesus que está nos seus servos, os profetas, é o espírito da profecia, que é a vontade de Deus a ser guardada. Aí vai aí, ó, tá? Espírito com letra minúscula, que significa ruach. Ruach é espírito. Quando fala-se Espírito Santo, o nome dele está em maiúsculo porque é o nome de uma pessoa. É Ruach HaKodesh. Aqui é só a palavra espírito, que também é Ruach. E o que significa essa palavra? Fôlego, sopro. Sopro e fôlego, fôlego de vida. É o que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vento, o sopro, o fôlego. E a profecia? É a predição da vontade de Deus. Então, o que significa esse espírito da profecia? Significa o fôlego da profecia, o sopro da profecia, a vida da profecia. E onde está a vida da profecia? O sopro está em obedecer a Deus e está na vida daqueles que dão testemunho, em cada servo de Deus. Tanto os profetas do passado, como aqueles que têm o testemunho de Jesus hoje, que obedecem às profecias da palavra de Deus. Aí está o fôlego das profecias, ou a vida, que faz com que a palavra de Deus realmente, ela venha a exercer realmente poder, é o fato daqueles que ouvem obedecê-la. Deu para entender? Então vamos continuar. Versículo 10, por favor, Edu, 22, 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nossa, é engraçado que lá atrás, no ano 95, depois de Cristo, 95, aproximadamente, quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele já estava dizendo que o tempo estava próximo. E agora, gente, nós estamos como? Tipo, a um soprinho? A uns segundos? Porque se estava próximo, né? A gente fica imaginando o que Deus quer dizer com isso, né? Tá, aí, ó, no estudo de vocês. Profecia que se cumprirá e não deve ser selada, mas guardada. Versículo 11, por favor, Edu. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Cada um procederá como determinou no seu coração. Então, quem escolhe? Cada um de nós. Muitos dizem, já escutei isso da boca de alguns, que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Ele dá a cada um de nós a oportunidade de escolher. Mas isso eu não quero. Ele é obrigado a me salvar, sendo que eu não quero? Eu não gosto do que ele fala, eu não concordo com o que ele diz, eu não quero servi-lo, eu não o amo, eu não entendo aquilo que ele criou, não dou valor para o que ele é. Ele é obrigado a salvar a pessoa que não... Não. Então não é injustiça, é justiça. Deus é justo, por quê? Porque ele dá a cada um segundo propõe o seu próprio coração. Eu escolho. É bom a gente sempre entender isso. O livro de Apocalipse é um terrorismo. Não, o livro do Apocalipse é só uma revelação para mostrar. Quem quer? Ok, vamos embora. Quem não quer? Sinto muito. Você escolheu. O caminho somos nós que escolhemos, certo? Então tá, versículo 12, por favor, Edu.
E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que é uma recompensa, né? Galardão é recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais um. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais um. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, aqui, no estudo de vocês, do Senhor Jesus, o primeiro e o último, vem o galardão, que é a recompensa, e o perdão, que é a salvação, para todos os lavados no seu sangue. Então, vem tudo dele, né? Tanto a recompensa como a salvação. Versículo 15, por favor, Edu. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Mais uma vez, né? Mas o que será que são cães? Ele está falando cães. Será que é os cachorrinhos? Não, né? O que significa esses cães? Cão é uma palavra que está dizendo assim, como se fossem cão gulosos, aqueles que querem devorar ao invés de salvar. Existe gente assim aí fora, gente? Que em vez de querer salvar, está querendo devorar? Então, esses cães ficarão de fora, junto com os feiticeiros, que não são só aqueles que fazem feitiço, literalmente falando, ali na verdade. Mas a gente já viu lá no comecinho das cartas, lembra? Que muitas vezes dentro das igrejas também existem feitiçarias, ou espíritos de feitiçarias, ou formas de agir que fazem com que não seja uma adoração a Deus de fato de verdade, mas uma forma de feitiçaria. A gente vê isso também? As cartas já dizem, né, nas igrejas, já falava para nós sobre isso. Aí vem os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aí está aí. Quem rejeita seu sangue, o perdão, ficará de fora. Versículo 16, por favor, Edu. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Mais um, por favor, Edu. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Mais uma vez, falando da água da vida. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Tanto o Espírito Santo, que ali a letra maiúscula é o Espírito Santo, como a noiva de Cristo, que somos nós que estamos aqui aguardando a sua vida, temos que ter no nosso coração isso. Vem, Jesus, volta. Ah, mas a gente tem que saber que tem pessoas para se salvar. Lógico, a gente vai trabalhar para isso. Orar, fazer a nossa parte. Mas qual é o desejo da noiva? E qual o desejo da noiva da terra? Não é estar com o seu noivo? Não é casar? Então, esse tem que ser o desejo da noiva do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus volte, que o noivo venha, para que a gente venha estar eternamente com Ele. Então, tanto o Espírito como a noiva devem clamar no seu coração, venha. Ah, não quero que Jesus venha agora, não, que eu tenho que casar, tenho que estudar, tenho que fazer faculdade, tenho que ir criar meus netos, tenho que criar meus bisnetos, tenho que... Isso não é um pensamento de quem realmente está alinhado com a palavra. Por quê? Somos egoístas? Não é isso. É porque nós temos que sempre pensar no quê? Quanto mais rápido o Senhor voltar, melhor. Porque nós queremos estar com o Senhor. Óbvio que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Mas o desejo do nosso coração mostra realmente o que nós queremos. E é isso que o Senhor está falando ali. O que você tem no seu coração? Você quer que eu volte? Porque você quer estar comigo? Então, isso mostra realmente que essa pessoa tem o desejo de estar com o Senhor. Independente de quanto tempo ainda demore, quanto tempo a gente tem que trabalhar ainda, pessoas que precisam ser salvas, porque esse é o propósito de Deus. Ainda não pude falar sobre isso com vocês, porque dentro do Apocalipse a gente não tem nenhuma parte assim que me dê esse respaldo de entrar nesse assunto, mas ainda vai vir um grande avivamento aí, que é o último avivamento, para salvar muitas pessoas ainda, aqueles que quiserem, e aqueles que se deixarem salvar, Deus ainda vai salvar. Deus tem um trabalho ainda aqui nessa terra, que não precisa demorar tanto tempo assim, tanto é que está tudo acontecendo bem rápido, mas que Deus ainda tem um propósito de salvar pessoas que estão perdidas lá fora. Ele sempre dá oportunidade. Então, nós, a igreja dele, ainda seremos usados aqui nessa terra, por um pouquinho de tempo a mais, para fazer esse grande avivamento, que será a salvação de muitos ainda, que estão lá fora ainda, mas que Deus está só observando. Aguenta aí que ainda vem um avivamento que vai sacudir vocês. Para isso as coisas estão piorando. Por quê? Infelizmente, é no meio da dificuldade que as pessoas olham para Jesus, né? Quando está tudo bem, as pessoas não olham. Então, ele vai permitir que aperte o cerco para que nós possamos falar e as pessoas possam estar com ouvidos para ouvir. Porque não adianta eu falar se a pessoa não tem ouvidos para ouvir. Se a pessoa não tem ouvidos para ouvir, eu posso falar o que eu quiser.
ela não vai prestar atenção. Mas quando o coração se angustia, quando a situação fica difícil, quando vem um aperto, aí os corações passam a se abrir e os ouvidos passam a ficar aptos a ouvir. E é nessa hora que o Senhor vai salvar, acorda, salvar muitos. Então, entenderam, gente? Estão entendendo? Então tá, vamos aqui no estudo. Eu li o 17, né? Ó. Está testificado, o Espírito e a noiva anseiam por sua vinda. Como eu falei, né? Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Versículo 18 agora, por favor, Edu. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Nosso Deus, né? Mais um, por favor, Edu. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Mais um. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então, além de uma bênção, também tem uma palavra pesada ali que o Senhor falou, né? Que além dessa palavra ser tão... Veja como o livro do Apocalipse, que é o livro que ninguém quer ler, porque ninguém entende nada, normalmente as pessoas fogem desse livro, mas é um livro que tanto traz uma bênção, como traz ali uma advertência para a pessoa prestar atenção, porque quem tirar ou quem colocar alguma coisa nesse livro vai tirar a salvação dela e vai acrescentar as maldições sobre ela. Então, eu acredito que seja um livro assim imprescindível das pessoas conhecerem, mas a minoria tem esse desejo, né? E vocês estão aqui, conhecendo. Glória a Deus, né? Tá bom, vamos ver o que eu escrevi aqui. Conclusões finais. Pode colocar no 21, Edu. Deixa eu ver o que eu escrevi nas conclusões finais. É o versículo 21 mesmo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Ué, eu pulei alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver. Hã? E o versículo 21 é o último? Né? Então, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. É uma bênção, a última bênção que Deus criou. Nossa, me deu uma sensação que estava faltando alguma coisa. E chegamos no amém. Amém? Vocês entenderam? O que vocês acharam? Deu para compreender? Agora vocês não ficam mais enrolados, né? Quando alguém vier falar alguma coisa para vocês do Apocalipse, vocês já estão... Pelo menos vão compreender as coisas como elas estão acontecendo, né? E aí, vocês que não assistiram alguma aula, que perderam, eu vou deixar lá no grupo, colocar direitinho lá a playlist para vocês assistirem as aulas que vocês não assistiram, assistir de novo, se vocês quiserem, porque eu sei que é um assunto muito cheio de detalhes, meio complicadinho, mas eu acredito que da forma que foi explicado aqui, deu para vocês abrirem a mente de vocês quanto ao livro do Apocalipse, deu para entender, não é? Então, tá bom. A gente terminou o nosso estudo, espero que a gente venha ter mais estudos como esse, né? Então, tá bom. Deus abençoe vocês. Deixa eu me despedir do pessoal. Essa foi a última aula do estudo do Apocalipse. Eu espero que vocês também assistam e compartilhem a nossa playlist com os vídeos, para que outras pessoas também venham conhecer, tá bom?